respira, crente, a cruz não é pingente, a cruz é uma máscara de oxigênio. Quando nós pensamos sobre isso, ou por que eu pensei sobre isso exatamente neste texto? Este ano, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de passar por muitos voos, muitos. A primeira vez e a última vez que nós tínhamos voado, vamos dizer assim, voamos eu, Vanessa e Liz dentro da barriga. A Liz nasceu, para algumas pessoas talvez não saibam, ela nasceu um pouquinho antes do tempo, um tempinho considerável, de modo que tivemos que sair de Governador Valadares e até Ipatinga. Ipatinga entramos num avião daquele teco-teco mesmo e fomos até Belo Horizonte. Ela nasceu ali em Belo Horizonte. Nós estávamos com pouquíssimas roupas nossas, eu nenhuma roupa minha, a Vanessa com algumas poucas roupas, e nem a mala da Liz ainda estavam preparadas. Mas foi o único voo até então que nós tínhamos passado. Isso não é novidade. Talvez você possa pensar que todo mundo que está sentado no auditório já entrou no avião e já foi para lá ou para cá, mas, na verdade, a maioria das pessoas que você conhece ou conversa no mundo todo não tiveram esse privilégio que você já teve, ou, para alguns, dependendo do voo, um desprivilégio. Quando você entra dentro de um voo, e eu ouvi isso diversas vezes em todos os voos que eu entrei, primeiro para Moçambique, voos longos, e agora indo para o Pará, que foram mais voos ou mais paradas, o piloto ou a aeromoça dizendo, olha, em caso de despressurização, você primeiro coloque a máscara em você e depois ajude outra pessoa. Talvez você ouça isso, e você que está acostumado, você nem dá ouvidos mais a isso. Mas para quem está tendo essas experiências, você presta atenção em tudo, e eu prestei atenção em tudo. Os papeizinhos que estavam na frente, eu lia, eu queria saber o que tinha que fazer se o avião caísse, para onde que tem que ir, onde está a porta de emergência, como tem que agir. Eu sou dessa técnica, Chegou um produto, eu olho o manual e vejo como é que funciona primeiro, antes de colocar o dedo nele. Então, eu passei a olhar isso, e uma das coisas que me chamou a atenção é que esta mensagem, quando diz coloque a máscara primeiro em você, primeiramente ela parece egoísta. Bem egoísta. Pense em você primeiro. Para quem tem uma mente assim, bem clara, inicialmente isso parece egoísta. Mas só que depois você percebe que é um princípio de sobrevivência. Sem oxigênio, não há socorro que você possa dar a ninguém mais. Então, primeiro, você cuida de si mesmo, para depois conseguir cuidar dos outros. Essa orientação, que é muito prática, ela pode trazer uma lição espiritual para nós, que está exatamente nesse texto. Ninguém, absolutamente ninguém, pode servir, amar ou exercer os seus dons cristãos se não estiver respirando da graça de Deus, da presença de Cristo. Alguns de nós corremos o risco de querer exercer os nossos dons sem primeiro respirar da graça e da cruz de Cristo. Não carregamos a nossa própria cruz, mas queremos às vezes ajudar os outros a carregarem a cruz. Nós não conseguimos nos ensinar alguma coisa, mas queremos ensinar os outros. Então é por isso que eu estou dizendo, crente, respira. A cruz é muito mais do que um pingente, um broche, um símbolo. A cruz, na verdade, é a nossa máscara de oxigênio. Se você não estiver profundamente conectado na cruz de Cristo, que é muito mais do que um símbolo, no negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir após Jesus, você não terá lucidez para ajudar as outras pessoas. Você não terá a capacidade de ensinar aos outros. E é esse respirar da graça que nos mantém vivos, lúcidos e dependentes da graça de Cristo para fazer tudo o que fazemos para Ele. Absolutamente tudo. Algumas pessoas, alguns cristãos principalmente, perguntam assim, qual a vontade de Deus para a minha vida?
Nós aprendemos há alguns domingos sobre a vontade de Deus. O verso 2 diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, segundo este texto, ou a continuação dele, está dizendo que a vontade de Deus se manifesta quando, pela graça de Deus, nós usamos os dons que o Espírito Santo nos concedeu para servir ao corpo de Cristo. Esta, sobretudo, é a vontade de Deus. Quando eu uso o que eu recebi para abençoar a própria igreja de Deus, o corpo de Cristo. Todo cristão é chamado para não só crer, mas para fazer alguma coisa. Quem esteve hoje nas duas classes que eu citei, homens e mulheres, viu isso com muita clareza. Não é só responder à fé. Você precisa trabalhar também e colocar obras em prática. É assim que a sua fé é vista. E o modo como nós, irmãos, servimos, revela se estamos respirando da graça da cruz de Cristo. Esta é uma realidade. Antes de exercer ou exercitar os nossos dons, nós precisamos pensar corretamente sobre nós. O texto começa falando sobre isso. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa começar a pensar certo sobre você mesmo. É por aí que começa. Romanos 12 nos mostra um pouco sobre a vida cristã, que ela é sustentada por um início de caminhada que passa por uma autoavaliação. E essa autoavaliação, ou um autocuidado, um cuidado pessoal, ele precisa acontecer primeiro, antes de você tentar colocar a máscara em quem está do seu lado. É isso que Paulo está trazendo aqui. E quem traz, vamos dizer assim, essa máscara da graça, primeiro para si mesmo, a cruz de Cristo para si mesmo, essa pessoa servirá, segundo o texto, com o coração humilde, ele vai pensar com a mente renovada e ele vai viver para edificar o corpo de Cristo. Ele vai viver assim. Mas vamos olhar para o contexto dessa carta. A carta aos Romanos, como eu disse naquele domingo que eu preguei no verso 1 e 2, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspiração do Espírito Santo de Deus, ano 57 depois de Cristo, provavelmente quando ele estava em Corinto. Então era comum Paulo estar em uma outra cidade e enviar uma carta a outros irmãos. Paulo, ele não havia visitado essa igreja em Roma. Ele não tinha esse conhecimento próximo, mas ele escrevia para uma comunidade que estava estabelecida na capital do império. Ele está aqui escrevendo algo que é importante para esses irmãos, tanto que os escritos aqui desta carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, são todos os escritos de uma exposição doutrinária. Paulo quer explicar para essa igreja como que as doutrinas funcionam, como elas são, como que elas acontecem na vida da igreja. Do verso ou do capítulo 12 em diante, Paulo vem para a prática, ele vem para aplicações para a vida dessa igreja. Olha, como nós vamos viver à luz dessas doutrinas? Como vai ser nossa caminhada? Então aqui nós estamos diante da transição mesmo da carta, e nesta transição ele vai tirar um tempo para falar sobre os dons, ou sobre o devido uso dos dons. Eu quero te lembrar que essa lista de dons que está aqui, ela não é uma lista exaustiva. Você vai encontrar outras listas na Bíblia, e nenhuma delas são exaustivas. Elas são diferentes umas das outras. Então ele traz essa lista e ele vai dizer, olha, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus sobre justificação pela fé, sobre santificação, sobre a fé que caminha, também tem que ser levado para a prática. E como isso é levado para a prática? Dentro da igreja. Começa por aqui. Começa na família da fé. Então hoje nós vamos pensar aqui em 3 coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, nesse trecho que nós temos aqui. Primeiro, ele nos ensina a pensar com sobriedade. Ele vai começar a falar sobre isso. Segundo, ele vai dizer que nós devemos viver em comunhão e como deve ser esse pertencer ao corpo de Cristo. Nós gostamos de uma palavra que há alguns anos
tem pertencido ao nosso vocabulário, que é pertencimento. Mas Paulo está dizendo, olha, como que você realmente vai pertencer ao corpo de Cristo? Não basta ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja. O pertencer é diferente. E por fim, nós vamos falar um pouco sobre exercer os nossos dons como um serviço a Deus, através da graça de Deus. Então, para começar, eu convido você a olhar para o verso 3, e ele está nos chamando a atenção para isso. Pense de si mesmo com moderação. Esse é o primeiro chamado do texto. O texto nos diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas que pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo é mestre em nos chamar para a sobriedade. Vira e mexe, o apóstolo Paulo, ele vai lá e fura a bexiga cheia do nosso ego. Ele tem essa mania, vamos dizer assim. Vira e mexe, você olha para ele, ou para os escritos daquilo que ele escreveu, como nós lemos hoje em uma das suas cartas, ele dizendo, eu sou o pior dos pecadores, eu sou a pessoa que fui o pior, mas pela misericórdia de Deus ele me alcançou. Aí você pensa no pior de todos e diz quantas igrejas abriu, quantas viagens missionárias, quanto ele caminhou com Deus, e é o pior. Mas o pior vai dizer o seguinte, não só aqui, mas em outros dos seus escritos, ele vai dizer assim, olha, antes de você tomar a ceia, examine-se a si mesmo. Você vai encontrar, é muito comum no apóstolo Paulo, ele usar expressões como essa, porque pela graça que me foi dada, não perca o fio do que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, pela graça que me foi dada, e ele termina o texto dizendo assim, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual a graça que foi dada para Paulo? Ser o missionário ou o apóstolo entre os gentios. Ser o pastor entre os gentios. Esse é o chamado dele. E ele está dizendo, olha, a graça que me foi dada foi essa. Eu fui chamado como autoridade apostólica e ele sabe exatamente qual é o chamado dele. A graça que me foi dada é para que eu seja apóstolo dos gentios. E ele escreve em muitas das suas cartas no início, servo de Cristo, não senhor da igreja. Ele está dizendo, eu tenho uma graça. A minha graça é ser o apóstolo dos gentios. A minha graça é ser servo de Cristo. A graça que me foi dada não é ser senhor da igreja, mas pela graça que me foi dada, diz ele, eu peço a cada um dentre vós. Qual que é o pedido do apóstolo Paulo? Coloque a mão na sua consciência e entenda quem você é. Não pense de si mesmo além do que deveria. Pense de si mesmo, diz o apóstolo Paulo, com moderação. Não deixa inflar o seu ego. A consciência ministerial do apóstolo Paulo não nasce do orgulho dele. E olha, pelos predicados que ele tem, você olha nas escrituras, era um homem de um conhecimento imenso, uma capacidade imensa. Um homem que foi criado e educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de sua época. É um privilegiado no aprendizado e ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho diante da igreja não nasceu do orgulho, mas da graça recebida. O dom que eu tenho não é motivo de orgulho, é motivo de olhar para a graça. Assim, ele está dizendo, antes de exortar vocês, eu estou dizendo, pense corretamente de si mesmo. Ele se coloca na regra. Ele está dizendo, sou o que sou pela graça. Então, eu clamo ou chamo a cada um que pense de si mesmo com moderação. Algumas pessoas mais antigas vão se lembrar disso. É como se nós estivéssemos dizendo para algumas pessoas, não fica aí pensando que você é a última bolacha do pacote, não. Que só tem você, que é só você que sabe fazer essas coisas, que só você tem o dom, que só você tem a capacidade. Quando o apóstolo Paulo está advertindo
aqui a igreja, ele está dizendo do perigo de uma autoavaliação distorcida de si mesmo. E existem dois perigos quando a gente faz uma autoavaliação, ou dois extremos. Pensar além do que convém. Isso é comum. E o apóstolo Paulo está dizendo, pense de si mesmo com moderação. E pensar além do que convém é arrogância espiritual. É agir como se o corpo de Cristo dependesse de nós. É superestimar o nosso valor, crendo que temos dons que os outros não têm, e que o meu dom é indispensável para a obra de Deus. Sobre isso, Agostinho, não o Carrara, o de Hipona, aquele que é chamado também de Santo Agostinho, ele disse o seguinte: se me perguntassem qual é a primeira coisa na religião, a segunda coisa na religião e a terceira coisa na religião, eu diria, sim, tudo é humildade. Tudo, absolutamente tudo. Agostinho chega a dizer, a humildade é a ausência completa de orgulho. Então Paulo está nos chamando a atenção para fugir de qualquer tipo de orgulho. Pensar sobre nós da maneira correta. Só que existe um outro extremo. Qual é o outro extremo? É você pensar aquém do que convém. Porque isso também é falta de moderação e falta de equilíbrio. Se por um lado existe o perigo da arrogância, do pensar de si mesmo acima do que deve, existe também o perigo da falsa humildade. No seminário, nós chamávamos isso de falsa piedade. Se você é reconhecidamente notável em alguma coisa, você não deveria também tentar diminuir a graça que Deus te deu. Então, quando você recebe um elogio pela graça que Deus te deu, você pode ficar feliz e dizer, pela graça de Deus, graças a Deus, eu sou assim e tenho isso. É disso que se trata. A nossa tendência é só pensar no orgulhoso e bater no orgulhoso. Mas o apóstolo Paulo está falando para aquele também que se joga lá embaixo. Diz, não, que isso, eu sou o pior de todos. Não! Ele está dizendo, Deus te deu uma graça, Ele te concedeu algo. Você dizer que isso não veio de Deus é entristecer o Espírito Santo, Ele não te deu. É como se um filho, e é um exemplo muito pequeno diante do que nós recebemos de Deus, é como se um pai aqui, muito amoroso, e alguns pais tiveram esse privilégio, quando o filho completou seus 18 anos, o pai de repente foi lá, comprou um carro e deu para o filho de presente. Aí quando os colegas chegam para dizer, nossa, seu pai te deu um carro, é um carrinho aí. É só um carro. Está todo mundo andando de bicicleta, é só um carro. É nada demais, né? Não. O dom que nós recebemos de Deus, ele deve ser valorizado também por nós. Inclusive, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, procurai os melhores dons. Não para disputar, mas para dizer, você deveria orar a Deus para ter os melhores dons. Então, pensar além do que deveria é um erro gigantesco. Mas pensar abaixo do que deveria é outro erro gigantesco. Você deve pensar na medida certa. É por isso que ele vai dizer, então, nesse texto para nós, eu rogo, peço a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Você não precisa pensar além do que é. Mas também não precisa pensar abaixo do que é. Ambos esses erros, eles levam ao mesmo problema. Olhar para si mesmo sem o entendimento da graça recebida de Deus. Quem pensa acima demais, vai olhar e esquecer que é graça. Quem pensa abaixo demais, esquece que foi graça também que recebeu. Tudo dado por Deus. Qual o critério da avaliação do apóstolo Paulo? Ele orienta. Você vai pensar, olha o critério dele. Mas pense
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é a forma de medir. Qual que é a forma correta? Qual é o critério de avaliação? Você vai pensar de si mesmo segundo a medida da fé que Deus te repartiu, que Deus deu a você. Essa expressão aqui, ela não está falando do tamanho da fé salvadora. Não, é diferente. Ela está falando da porção dos dons mesmo, da graça, da capacitação espiritual, que o Espírito concede a cada cristão. Então, Deus deu uma medida para cada um. E é por isso que nós às vezes não entendemos que alguns têm a graça de serem pregadores que pregam para milhões de pessoas e outros pregam para dezenas de pessoas. É segundo a graça que Deus repartiu a cada um. Ninguém precisa ter ciúme do outro. É simples. É porque Ele deu a porção da graça e tem uma medida. Pensar com moderação é se conhecer à luz do que Deus te deu. É conhecer a si mesmo e é se conhecer à luz daquilo que Deus não te deu. Você precisa se conhecer, saber o que é que Deus te entregou. E essa é a lente, irmãos. A lente que nós temos é pela cruz de Cristo. Quando nós nos conhecemos à luz do que Deus nos deu, a primeira coisa que muda é a maneira como nós nos vemos. Quando você passa a se enxergar da maneira ou à luz daquilo que Deus te deu, você muda a sua perspectiva. Olha para as Escrituras, veja como que a perspectiva de Moisés mudou. Sobre ele mesmo. Quando ele se viu à medida do que Deus disse que ele tinha e que ele era. Olhe para Gideão, olhe para Davi, olhe para as Escrituras e lembre-se de Esther. Quando o tio dela lembrou ela, olha, será que não é para isso que Deus te colocou aí nesse reino? Aí deu aquele, opa, eu não vim para cá porque eu tive sorte. Olha a perspectiva de José, quando vai lá para o Egito, depois de alguns anos, os irmãos vão lá buscar alimento e ele então se enxerga à luz do que Deus queria. Não era alguém abandonado, vendido, simplesmente. Era para a preservação da vida. Deus tinha propósito. Então, quando nós nos enxergamos à luz do que Deus mostra para nós, a nossa perspectiva sobre nós mesmos muda. A ilusão da autossuficiência é completamente destruidora. Nós temos que nos lembrar, irmãos, nós somos dependentes da graça. Lute e ore para que o ar contaminado do orgulho, ele seja filtrado da sua vida. Lute e ore para que a graça de Deus possa te ensinar que tudo que você tem, tudo que recebeu é graça. Cada partícula daquilo que você tem capacidade é graça de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 7. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai fazer algumas perguntas. Então ele pergunta para aqueles irmãos, quem é que te faz sobressair em relação aos demais? Ele continua dizendo, o que você tem que você não recebeu? Então ele encerra as perguntas dizendo, e se você recebeu, por que você fica todo orgulhoso, se vangloriando, como se não tivesse recebido? Moderação. Sobre aquilo que nós temos e recebemos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, e ele vai dizer que nós somos um corpo com muitos membros. Esta é uma das fotos que nós tiramos esse ano, nosso aniversário, 70 anos, no domingo pela manhã, nós avisamos, pedimos os irmãos para virem com as camisas, e tiramos essa foto bem bonita. Quem sabe nós vamos fazer um quadro aí para deixar exposto. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, verso 4 e 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O apóstolo Paulo, se por um lado ele está nos chamando a atenção para dizer, pense de si mesmo com moderação. Em segundo lugar, no próprio texto, ele está nos chamando a atenção para lembrar que existe unidade no meio da nossa diversidade.
Nós não somos uma amoeba sem forma. Nós somos um corpo e esse corpo tem muitos membros, membros diferentes. Cada parte tem a sua função e nenhuma das partes é supérflua. Nenhuma. O apóstolo Paulo, quando vai falar em outro trecho sobre os dons, ele vai dizer, olha, repare o seu corpo, os membros menos vistosos muitas vezes carregam coisas valiosas. Alguns tradutores vão dizer, ou estudiosos, o apóstolo Paulo está falando das orelhas. Quantas vezes você coloca brincos de ouro nas suas orelhas? E às vezes na peça inteira, na sua vestimenta inteira, o que é mais caro é exatamente o que está num membro que nem é tão bonito assim. E ele está falando disso, olha, os membros mais insignificantes muitas vezes, todos eles são úteis. Todos, absolutamente todos. Há pouco tempo saiu uma pesquisa, eu não sei o tamanho dessa veracidade, então não tome isso como verdade, né? Mas eu sempre tenho lido fontes fidedignas, mas há pouco tempo saiu uma fonte dizendo que os dentes cisos, que são arrancados pela maioria de nós, né? Uma das pesquisas que tem estudado, dizendo, olha, esses dentes aí, eles vão servir porque pode tirar deles células-tronco. Então, tem um propósito deles estarem ali. São alguns cientistas que estão estudando, dizendo, olha, tem propósito. Deus não colocou esse dente aí só para te perturbar. Para que você tivesse que arrancar e falasse, ai, estou com uma dor terrível aqui. Você acha mesmo que Deus colocou alguma coisa no seu corpo inútil? Sem propósito? Você acha que tem unha à toa, cutícula à toa, supercílio à toa? Você acha que é tudo à toa? Ai, para que Deus criou dessa forma? Por que foi desse jeito? Né? Por que é esta altura? Algumas pessoas, devido à altura, já escaparam de muitas balas perdidas. Deus tem propósitos, até nas alturas das pessoas. Não fica achando que é sem propósito, não. Ele tem planos. E planos que muitas vezes nos fogem. E o corpo dele, a igreja dele, também tem propósito. Cada parte tem uma função. E o que dá vida ao corpo de Cristo, esse corpo espiritual, é o mesmo sangue, é o sangue de Cristo que corre por todas as partes. É o sangue do Senhor Jesus. Paulo, ele usa essa figura para nos lembrar, irmãos, que a igreja é um organismo vivo. Ela não é uma instituição fria, sem vida. Há diversidade de funções, mas uma mesma vida pulsando em todos nós. É a vida que vem de Cristo. Nossa unidade, ela não elimina o fato de nós sermos diferentes. A nossa unidade não elimina a nossa diversidade. Nós somos rostos diferentes, temperamentos diferentes, histórias de vida diferentes, experiências de conversão diferentes. É assim que nós somos. Alguns vieram até de denominações diferentes. Só que existe uma realidade. Se a nossa diversidade for bem compreendida, à luz do corpo de Cristo, não vai ameaçar a nossa unidade como igreja. Só que precisa pensar corretamente sobre si mesmo, para também pensar corretamente sobre a igreja de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. É isso que a Bíblia nos diz, formado por homens e mulheres regenerados, unidos a Ele pela fé e que estão sendo vinculados cada dia mais uns aos outros pelo Espírito. Cada crente é um membro com dons distintos. Talvez você não descobriu os seus dons, mas igualmente todos nós com os nossos dons distintos somos necessários para o funcionamento saudável da igreja. Isso me faz lembrar da minha irmã Janete, mora do lado da igreja Monte Sinai. Nas primeiras aulas que eu dei de escola dominical, no início do ministério, eu fui falar sobre a unidade da igreja, e naquela primeira aula que eu dei início ao ministério, eu tentando resumir como que deveria ser o funcionamento da igreja, o pai da Janete, o José Nego, ele era um especialista em motores de veículos. Todos os motores.
Uma pessoa que as pessoas traziam motores dos carros mais complicados para que ele consertasse. E ela acompanhou parte do trabalho do pai, ela gostava de ficar ali na mecânica vendo. E eu me lembro da contribuição imensa que ela deu naquela aula, quando ela disse assim: pastor, eu acredito que o funcionamento da igreja tem que ser igual um motor. Todas as engrenagens, pequenas, grandes, todas ali, bem ajustadas para o motor funcionar. Se faltar uma, por mais miúda que seja, o motor falha. Eu vi meu pai quebrando a cabeça várias vezes, porque uma pecinha havia desaparecido. E ele então desmontava tudo de novo e começava tudo de novo, peça por peça. Então ela disse: a igreja precisa funcionar assim. Meus irmãos, não existe uma pessoa com a função que tem, com o dom que tem, por mais que para você seja insignificante, para Deus não é. Tem função. A ideia é essa: ninguém na igreja é tudo e ninguém é nada sozinho. Nós somos esse todo, e a beleza do corpo de Cristo está justamente nessa interdependência. Em nós precisarmos uns dos outros. E quem, irmãos, respira da graça de Cristo, ele não compete na igreja, ele coopera. Não existe competição. Alguém que vai fazer melhor, fizeram o ano passado e agora eu assumi, eu queria fazer melhor do que fulano. Não existe isso na igreja de Cristo. É cooperação, não é competição. Nós temos essa tendência de querer competir. Eu vou mostrar meu relatório, vai ser melhor do que o de fulano. Irmãos, esquece isso. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é cooperação. A cruz de Cristo nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia com os outros. E nessa reconciliação, nós aprendemos que cada pessoa é indispensável ao nosso crescimento. Cada uma das pessoas, o corpo de Cristo é formado por pessoas que servem com mutualidade, sustentados por um mesmo Espírito. Agora, se por um lado existiam dois extremos de você se avaliar, ou para cima demais ou para baixo demais, por outro lado existem dois venenos que sufocam a vida da igreja, ou a vida do corpo de Cristo. O isolamento e o individualismo, que é aquele que diz assim: não preciso da igreja, ou não preciso de ninguém. Ou aquela famosa pessoa que diz: eu faço tudo e trabalho melhor sozinho. Não, eu trabalho melhor sozinho. Se a igreja de Cristo, e somos um só corpo, e membros uns dos outros, não dá para trabalhar sozinho. Você tem que ir para qualquer outro lugar, menos a igreja. Você tem que abrir sua própria igreja e ser o único membro dela, e o único pastor dela, e o único líder dela, e você tem que ficar em todas as funções da sua própria igreja. Mas na igreja de Cristo, não dá, e esse é um veneno terrível, não dá para viver no isolamento e no individualismo. Não, é porque eu gosto, é o meu jeito, é a minha maneira. Você precisa se envolver com as pessoas e entender que Deus deu características diferentes. Isso me faz lembrar o dia em que a nossa SAF, ou algumas mulheres da nossa SAF vieram arrumar a cozinha, depois que nós atendemos a solicitação de tirar as cadeiras e mesas da cozinha, a pedido delas. E quando nós tiramos, algumas delas falaram: nós vamos lá arrumar a cozinha da igreja. E elas estavam ali, e eu também estava, só para olhar. E uma ia lá, arrumava as xícaras de um jeito, a outra ia lá, arrumava as xícaras de outro jeito. Uma colocava a xícara meio viradinha, a outra colocava retinha. Uma dizia: tem que ser nessa vasilha, a outra dizia: não, mas ali fica mais fácil e tal, aquela coisa toda. E foi muito engraçado. Porque pouco a pouco, todo mundo foi abrindo mão do que gosta, para lembrar que é uma cozinha da igreja. Que não eram só ela ou elas que iam mexer na cozinha, tem outras pessoas que também usam a cozinha. É uma cozinha comunitária, não é a cozinha da sua casa. Pouco a pouco, cada uma das irmãs foram percebendo: não é a cozinha da minha casa, né? É a cozinha comunitária. Os jovens vão vir para cá no dia da UM-Pros, e é assim que eles fazem, reúnem no salão da igreja, estudam a Bíblia, e depois os jovens vão lá para dentro da cozinha fazer uma comida para comer juntos. E
Os jovens não cuidam da cozinha do jeito que as senhoras cuidam. É diferente. E depois de tudo que passa aquela multidão das mulheres da SAF ou dos jovens mexendo na cozinha, ainda tem a mão da nossa querida zeladora. Aí ela também vai lá e organiza e fala assim, eu que estou limpando, eu vou colocar desse jeito aqui. Eu fico mais tempo aqui. E não há mal nisso, irmãos. O mal é nós não lembrarmos que nós não vivemos individualismo. Na igreja de Deus, não. Isso aqui é comunitário. Nós somos uma comunidade, irmãos. Não dá para fazer sempre do seu jeito, da sua maneira, e nem trabalhar sozinho na igreja de Deus. Pode ser até que funcionou durante algum tempo e tudo, mas não é esse o propósito de Deus. Para a igreja, não. O segundo perigo, o segundo veneno que acontece, é quando as pessoas passam a se exibir demais, ou exibicionismo espiritual. Esse é um outro perigo, quando a pessoa grita e diz, olha o meu dom, eu sou melhor. Se por um lado, o isolamento e o individualismo corta a comunhão, o segundo rouba a glória que pertence a Cristo. E os dois são péssimos para a igreja. Não há lugar para independência, nem para estrelismo no corpo de Cristo. Não tem aqui, o cristão verdadeiro, ele não disputa um palco. Ele não deve disputar atenção. Nós devemos servir de forma comunitária, em amor, para a glória de Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Não é para aparecer. Nós estamos aqui falando de uma doutrina que é pouco conhecida, chamada eclesiologia. A doutrina da igreja. E a doutrina da igreja é que a igreja é um organismo, irmãos. Um organismo vivo. Não só uma estrutura, uma organização. E neste organismo vivo, que é a igreja, Cristo é a cabeça. O corpo faz o que a cabeça manda. Então é a forma que Cristo quer ser adorado, é a forma que Ele quer ser glorificado, é como o evangelho dele deve ser pregado, do jeitinho que Ele falou que deve ser. Essa é a realidade. E essa é a verdade que nos é ensinada. Nós devemos valorizar o corpo, participar do corpo, servir no corpo, nos envolver nesse corpo, reconhecer a necessidade dos outros, a importância dos outros, evitar o isolamento, o individualismo disfarçado de que, não, assim eu faço melhor. Não, você precisa de comunhão, você precisa respirar da graça, da cruz de Cristo, porque o corpo unido é que é um corpo saudável. É disso que se trata. Por fim, o apóstolo Paulo, versos 6 a 8, vai nos dizer, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O apóstolo Paulo começa a dizer que os dons são extensões do sopro da graça de Deus. Então ele define alguns, dizendo, olha, os dons não são troféus de desempenho. Os dons são ferramentas de serviço. Porque quem chegou à cruz de Cristo transforma dons em serviço, não em troféus de dizer, olha, eu tenho o melhor dom, eu faço, eu aconteço. Não, os dons que Deus nos deu são ferramentas de serviço na obra de Deus. Não é nem seu, é dele. Você já deve ter visto alguém que vai para uma obra e as ferramentas nem são dele, são do dono da obra. A igreja é assim, tá bom? As ferramentas que nós temos não são nossas, são dele. Ele nos deu para nós utilizarmos, mas não são nossas. Cada dom é uma expressão viva da graça de Deus. E essa graça está fluindo através de nós, irmãos, para o bem do corpo de Cristo. Não tem como ser servo de Cristo sem serviço a Cristo. Não fica dizendo por aí, eu sou um servo de Cristo, porque não existe servo sem serviço.
E quando algumas pessoas insistem em serem servos de Cristo sem serviço, eles acabam dando trabalho para a igreja. Porque todo servo de Cristo tem um serviço para fazer. E o serviço não desmerece ninguém. O Senhor Jesus serviu, irmãos, fielmente e foi engrandecido por isso. E ele serviu até o fim. O problema nunca está no dom. O problema está na maneira como utilizamos ou na fraqueza da busca por um cargo de destaque. Às vezes Deus não te deu um dom, Ele não te chamou, você não foi vocacionado para algo, mas nós corremos o risco de dentro da igreja querer um cargo de destaque. E o problema não é nem difícil colocar alguém num cargo de destaque. Porque até dentro das igrejas as pessoas fazem campanha para A e para B. É tudo velado, mas faz. Mas o problema não é esse. O problema não é colocar alguém num cargo de destaque. O problema é tirar depois que a pessoa já está e não tem a vocação. E muitas vezes nós fazemos isso. Por muitas vezes, e eu sinto dizer isso aqui em qualquer outra igreja, nós muitas vezes tiramos excelentes diáconos e colocamos eles como presbíteros. Mas a vocação nunca foi de presbítero. Sempre foi de diácono. Mas nós muitas vezes olhamos e dizemos, não, já está bom esse tempo ali, vamos colocar, é vocação. Você já imaginou se os pastores fossem assim? Não, primeiro vamos eleger esse pastor aqui diácono, depois que ele for diácono durante um tempo, vamos eleger presbítero. Se ele for um bom presbítero, nós vamos enviar para o seminário. Não é assim, é uma vocação. Nós vemos a vocação, então se torna aspirante, se prepara, então parte para o seminário, se prepara mais ainda e torna para a igreja, para trabalhar no meio do povo de Deus. Então, perceba bem, nós muitas vezes temos dificuldade em entender essas coisas. E de entender que Deus vocacionou cada pessoa e deu um dom para cada um. O evangelista Marcos, ele registrou um momento de fraqueza de 2 discípulos. A Bíblia registra muitos, mas esse em especial, de João e Tiago. Quando João e Tiago viraram para o Senhor Jesus e falaram, Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, deixa que um de nós senta à sua direita e o outro à esquerda. É o momento que as pessoas estão querendo posto, serviço, destaque. Jesus então responde ou encerra esse trecho de Marcos 10, lá no verso 45, dizendo para eles o seguinte, eu mesmo não vim para ser servido, mas vim para servir. Você quer ser servo, mas não quer serviço? Não quer trabalhar no serviço? Jesus encerra aquele momento em que João e Tiago querem um destaque dizendo, eu não vim para ser servido. Por que vocês estão querendo ficar um à direita e um à esquerda? Eu vim para servir. E o modelo, irmãos, é o Senhor Jesus. E o modelo de Jesus é o oposto do mundo. O modelo de Cristo não é infectado pelo orgulho ou pela exploração do outro, nem pelo uso da arrogância, da usura, da avareza, da ameaça. Olha o que diz Filipenses 2, 6-8. Olha o que diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, é o modelo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, não dá para servir a Cristo repleto de orgulho, querendo destaque. O serviço a Cristo tem que ser pela cruz. Serviço sem cruz é ativismo, mas o serviço com a cruz, ele vai ser o culto a Deus. E agora, para finalizar, o texto então nos define alguns dons, nós teremos tempo para trabalhá-los com mais clareza, mas ele aparece aqui, ou apresenta uma lista de 7 exemplos de dons. E rapidamente eu quero te dizer do que se trata. Ele não está aqui limitando a lista de forma alguma, como eu disse, ela é exaustiva. Mas ele está falando, olha, se for profecia, seja segundo conforme a fé que recebeu. E aqui,
embora algumas pessoas possam não concordar, assim como em 1 Coríntios 14, 1 Tessalonicenses 5, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo está falando não do dom extraordinário de predizer o futuro. Não, ele está falando aqui da pregação da palavra. E lembre-se que os profetas, eles não só falavam de algo que ia acontecer, eles chamavam o povo para o arrependimento naquele momento. Eles falavam de situações que estavam acontecendo naquele exato momento entre o povo de Deus. Então a obra do profeta aqui, que o apóstolo Paulo cita, ele está falando sobre alguém que prega a palavra com fidelidade. Ele está dizendo, olha, quem prega seja segundo a proporção do que recebeu, a proporção da fé. Aí ele continua, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Por ministério, entenda, a tradução correta seria serviço. Se é serviço, se você foi chamado, e a tradução melhor para diáconos é essa, serviço mesmo. Se você foi chamado para ser um diácono, para servir, sirva com dedicação. Ele está chamando a atenção, dizendo, olha, se você foi chamado para essa assistência aos necessitados, em tudo que você tem que fazer, quem serve, sirva. E veja, os dons são simples, né? Você foi chamado para servir? Sirva. Você foi chamado para pregar? Pregue. Aí ele continua, você foi chamado para ensinar? Esmere-se no fazê-lo. Quem foi chamado para ensinar, o professor, o apóstolo Paulo diz, se você é professor, você tem que ensinar bem. Você tem que saber ensinar, ensinar com clareza, com fidelidade, com responsabilidade. Você não pode ser superficial e negligente. Você foi chamado para ser professor? Ensina direito. Esmere-se nisso. Aí ele continua, aquele que foi chamado para exortar, faça com dedicação. E olha, exortação também é encorajamento, também é consolo, também é advertência. Continua. Quem foi chamado com o dom da contribuição, diz que o sujeito converte de verdade quando o bolso dele converte. Aí converteu tudo. Mas você foi chamado com dom, tem o dom da contribuição, olha o que diz o texto. Faça isso de forma generosa, ou melhor, com liberalidade. Você foi chamado? Então faça fazendo mesmo, de coração aberto, com sinceridade, sem ostentação, sem avareza, sem interesses ocultos. Faça, contribua, porque isso é um ato espiritual. Faça dessa forma. Outro dia eu vi um vídeo, e esse vídeo mostrava lá um sujeito batendo na porta de uma pessoa, trazendo uma cesta básica. Aí o sujeito saiu de dentro de casa, pegou a cesta básica, e o cara falou assim, vamos tirar uma foto, né? Aí estava lá o fotógrafo preparado, o cara falou, não, peraí. Aí ele foi dentro de casa, vestiu um terno, uma gravata e tudo, e falou, agora nós vamos tirar a foto. O sujeito estava recebendo, para mostrar para o cara assim, agora quem vai parecer que está recebendo a cesta é você. Irmãos, você quer contribuir? Faça isso. Abra o bolso, coloque, deixe a sua vida livre para fazer isso. Você é da contribuição, mas olha, que a mão direita fez, a esquerda não precisa ficar sabendo. Deixa. O texto continua e diz, olha, aquele que preside, aquele que está em liderança, faça isso com diligência. Seja diligente. A liderança deve ser exercida com zelo, diligência, responsabilidade, dedicação. Não pode ter preguiça. Líder preguiçoso não dá, descuidado não dá, autoritário não dá. É diligente. E por fim, ele vai dizer, quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Você foi chamado para visitar, cuidar, socorrer, consolar, faz isso com alegria, irmãos. Sem frieza, sem murmuração, sem humilhar quem recebe sua visita. É isso que ele está dizendo, olha, você foi chamado para o caso da misericórdia, para consolar, faz isso com alegria. Não tem mais alegria em fazer isso? Dá um tempinho aí, vai orar. Deixa isso renovar no seu coração, porque, irmãos, todos os dons vêm de uma mesma fonte. Qual é a fonte? A graça de Deus. Todos os dons convergem com o mesmo propósito, edificação do corpo de Cristo e glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. O que esse texto tem a ver com a nossa vida aqui no século 21,
na primeira igreja presbiteriana de Linhares? Tudo. Tudo que ele está dizendo aqui tem a ver com a nossa vida. Como nós vamos aplicar isso ao nosso coração? Da seguinte forma: descubra a vontade de Deus no serviço de Deus. Você é servo de Deus? Não existe servo sem serviço. Tem muito serviço para ser feito. Talvez você não descobriu ainda qual é o dom, a área que Deus te chamou. Por favor, comece a trabalhar na obra de Deus em coisas mais simples, em coisas que você pode ajudar. É uma mesa para carregar, é uma organização, é a cozinha. Comece a trabalhar em coisas simples. Se prontifica a chegar mais cedo, a cumprimentar visitantes, a mostrar onde é um banheiro. Faça coisas simples, mas você que diz que é servo de Deus, não pode ficar sem serviço. Todo servo de Deus tem que ter um serviço. Servo que não serve para servir, não serve. Tem que servir. Não existe o dom de esquentar banco. Não existe. Nunca existiu. Todo cristão é chamado para participar ativamente do reino de Deus. Segunda aplicação, pense de si mesmo com equilíbrio. Ore a Deus para que a arrogância seja jogada fora, a falsa modéstia também. A cruz de Cristo nos ensina a olhar para nós com sobriedade, irmãos, com gratidão. Deus te deu um dom, agradeça por isso. Louve a Deus por isso. Reconheça seus limites ou o limite dos seus dons. Use como quem recebeu, não como quem merece. Tem gente que usa o dom como quem merece. Eu não mereci nada, você não mereceu nada. A salvação vem pela graça e uma graça maravilhosa. E tudo mais que Deus nos deu, glória a Deus por isso. Não pega isso e diz eu mereci. Não, Deus te deu. Terceira aplicação para a nossa vida. Valorize a unidade e a diversidade da igreja, irmãos. É maravilhoso termos pessoas de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as cidades, de todas as idades dentro de uma igreja. Existem igrejas por aí que tudo que é estranho para essa igreja é que tem pessoas de idade demais ou pessoas jovens demais e não tem essa mistureba toda que nós somos. Glória a Deus por essa mistura maravilhosa, essa diversidade maravilhosa, essa condição maravilhosa. Você pode não gostar disso, você pode gostar das coisas mais intimistas, aí você tem que ir para algum lugar que nunca cresce. Mas a igreja de Cristo, ela tem esse movimento, e a comunhão, ela não exige de nós uniformidade. A comunhão exige de nós graça e respeito mútuo pelo outro, pela forma que o outro é. Por fim, sirva com alegria. Porque quando os nossos dons são exercidos com amor, eles glorificam a Deus, eles edificam a igreja e eles trazem realização ao nosso coração. Sirva como quem respira Cristo, irmãos. Não como quem busca aplausos. O mundo exalta o individualismo, o evangelho valoriza o corpo. O mundo busca destaque, o evangelho busca serviço. O mundo mede a grandeza pelo poder, o evangelho mede pela fidelidade. Romanos 12, versículo 5. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não tem como se separar dos seus irmãos que estão aqui. Somos um só em Cristo.